nome é José Roberto Santos Neves, sou jornalista, escritor e assessor de imprensa do Adelmo Marcos Rossi, que tem feito um trabalho muito interessante, um trabalho inédito para o mercado editorial brasileiro através do seu livro Machado de Assis, Autor de Si Mesmo. O Adelmo Rossi, através do nosso trabalho em conjunto, tem conquistado diversos espaços na imprensa do Espírito Santo, tem sido muito bem recebido pelos jornalistas, vem concedendo entrevistas até porque ele tem um amplo conhecimento sobre a obra de Machado de Assis e também sobre a obra de Sigmund Freud, razão pela qual ele identifica através do seu livro que Machado de Assis teria criado uma espécie de psicologia literária através dos seus contos, crônicas e romances. Meu nome é Adelmo, Adelmo Marcos Rossi. Trabalhei 20 anos na Vale do Rio Doce como engenheiro civil, 1980 a 2000. Nesse período, de 88 a 90, fui uma bolsa de mestrado em Tóquio para Ciência da Computação, e foi muito útil quando eu voltei a desenvolver sistemas de computação aqui na Vale do Rio Doce, Tubarão. Agora, a caminho da privatização, eu comecei a pensar fora da empresa, criei uma empresa minha, então. Em 2000, fiz demissão da Vale e fui cuidar do meu próprio negócio. Nessa mudança também vem um questionamento sobre o objetivo da gente no mundo é ganhar dinheiro, ter família, rico, sei lá. E surge então esse questionamento existencial, Comecei um acompanhamento psicanalítico em 2003, que durou 13 anos seguidos, 2 sessões por semana, que não é barato. O professor Alberto Murta, da UFS, formado em Paris. Nesses 13 anos de acompanhamento psicanalítico, por sugestão dele, você não está com tempo livre agora na sua empresa? Vai fazer uma psicologia lá na UFS, vai ser bom. Comecei em 2004, terminei em 2010 e 2013 a 2015. Fiz um mestrado em filosofia do acontecimento. Bom, esse percurso estou narrando porque ele é parte de uma história e a gente não é separado da própria história, Quem dera que a gente conseguisse não ser a história que viveu, Bom, esse final de análise, em 2016, me aconteceu também quando eu comecei a perceber o narcisismo da própria teoria psicanalítica, que em muitas situações ela quer se colocar como melhor do que as demais, ou primeira, Atendi como psicanalista também, tenho um consultório, e vim descobrir então que o Freud, o Freud foi enganado por si mesmo, Assim que ele começou a atender lá no início aqueles casos gravíssimos da psicologia em Viena, pessoas extremamente doentes, ninguém sabia o que fazer com elas. Tem um maluco aqui agora em Viena que está pesquisando a subjetividade humana, a psicologia dentro da medicina. E o Freud, como qualquer médico, se você chegar no pronto-socorro levando um parente, um filho ou você mesmo, o médico não tem pudor nenhum, não. Hoje está muita questão de pudor, de violência psicológica, esses cuidados excessivos. O médico joga na maca, manda tirar a roupa, abrir as pernas, abre o corpo todo, se precisar, porque para ele tem que salvar a vida, Para o médico, a imagem é a última coisa. E dá graças a Deus quando salva a vida ainda. Só que, nesse movimento de médico de salvar a vida das pessoas, o Freud nunca se deu conta, foi se dar conta somente em 1914, com 58 anos de idade, que a doença humana provém do narcisismo. O desejo de ter sucesso, de ser bom pai, boa mãe, de ser bom filho, bom aluno, bom professor, bom empregado, de ser um heróizinho, Essas coisas que a gente vê o tempo todo, a gente mesmo e nos filhos, isso chama-se narcisismo. Isso é fonte de doença, é fonte de alegria e sucesso, de ser bem-sucedido, mas também, muitas vezes, a desgraça vai junto, porque vai a insônia, vai o medo de dar um fracasso, você tem medo de si mesmo, medo de errar.
É impressionante como que esse conceito de narcisismo, então, que hoje é usado como xingamento, né? A gente não gosta desse vocábulo. Adelmo, você é narcisista, né? Ou Pedro, você é narcisista. É uma ofensa, tá? Então, como é uma ofensa, é um conceito que não é muito bem estudado. Em 2.500 anos de filosofia, não teve nenhum livro sério, né, que abordasse o conceito de narcisismo como sendo estrutural. O narcisismo é estrutural, e esse narcisismo estrutural, por ser parte da gente, da nossa própria estrutura, que a gente conquista em torno dos 5 anos de idade, nesse capítulo, no livro aqui tem um capítulozinho chamado O Menino é Pai do Homem. O menino é pai do homem, né? Lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse menino que é pai do homem é assim, os nossos filhinhos em casa, em torno dos 5 anos de idade, se eles não foram meio que um diabinhos, assim, perversos, sem vergonha, né? Se ele não roubar o bolo da geladeira, se ele for um sujeito muito numa redoma, completamente dominado e com medo de tudo, ele não sobrevive. Ele precisa... O bullying, tão criticado o bullying, muitas vezes ele é importante também. Para você, como criança, não vir com aquele biquinho assim, mamãe, ele mexeu comigo. A criança também, ele está entre outros do tamanho dele. Tá? Então, entre outros do tamanho dele, uns mais espertinhos e outros não, a melhor escola dele é essa. Assim que você vai lá proteger o seu filho ou o seu aluno, aqui na escola a instituição é obrigada a fazer isso, né? Mas na rua, assim, na convivência social, a vida já é um bullying permanente do início ao fim, nas empresas, né? Então, voltando, a criança, em torno dos 5 anos, ela adquire esse conceito e segue adiante com ele na vida, sem nem saber que adquiriu. O Freud cometeu um erro inacreditável com relação ao conceito de inconsciente, que, na verdade, era o inconsciente desejo de sucesso do Freud. Ele não tinha consciência de que, nessa correria dele para ser um criador de uma psicologia dentro da medicina, extremamente necessária, mas envolvia também um desejo dele, pessoalmente, de se tornar eterno, famoso, reconhecido mundialmente, né? Então, por detrás do conceito de inconsciente, tem um narcisismo do próprio sujeito humano. Ele nem percebe que ele é também um narcisista. Tá? Então, deixaria de ser uma ofensa, né, um xingamento, você dizer eu sou narcisista, porque é bom também. Você precisa tomar um banho, se pentear, se arrumar, ir à rua, ter coragem de enfrentar o mundo, gostar de si próprio, se envolver com os demais, isso é amor, né? Mas o vocábulo, assim, narcisismo ficou tão prejudicado que, se a gente fosse prolongar aqui, ficaria até meia-noite, né? Então surgiu um primeiro livro do Freud, que combina as cartas privadas dele, onde ele sofreu muito em 1914, quando ele descobriu que ele tinha cometido esse erro na psicanálise. Mas ele também foi muito corajoso, porque ele incluiu o erro dele na teoria, né? Ele publicou um artigo introdutório, O Narcisismo, uma introdução, que ficou num certo pecado também, que nunca mais avançou a partir disso. Ele não publicou o segundo artigo, que não seria mais introdutório. Nessa época, em 1914, então, nas cartas privadas do Freud, ele confessa que adoeceu, né? Fala com os colegas dele através de cartas. E as cartas têm o segredo da psicanálise. Tá? Se você combinar as cartas privadas com os artigos públicos, você compreende melhor os artigos públicos do Freud. Esses artigos públicos, eles estão, na verdade, como quando você se apresenta em público, né? Tem uma retaguarda por detrás, sustentando o próprio discurso público. Um artigo chamado História do Movimento Psicanalítico, que Freud publicou junto com o Narcisismo, em 1914. Esse artigo, nas cartas privadas, ele é chamado de bomba. Ferenc, estou te enviando aí o artigo bomba. É chamado de bomba porque ele explodia com o movimento psicanalítico. Que Jung estava desviando a psicanálise, e o Adler tinha desviado antes. Tem toda uma fofoca, assim, um comentário, né, que publicamente não se... Quem viveu nessa época não podia saber nunca, né, porque as cartas privadas só vieram a ser publicadas 50 anos depois da morte do Freud. No meio psicanalítico, esse livro, chamado A Cruel Filosofia do Narcisismo, está tendo uma boa acolhida, mas, ao mesmo tempo, ele não interessa muito nem a psicanálise, porque
tira um pouco o véu, né? E deixa mais ou menos dessa maneira. Mas é útil ao psicanalista ele saber que ele é, na condução do tratamento, numa relação de narcisismo com o paciente. Olha, gente, eu, sinceramente, Com a minha idade, com minha pouca experiência de leitura, eu até hoje não entendo como é que a fortuna crítica e os grandes pesquisadores de Machado nunca viram que o Machado tinha um conjunto de conceitos na literatura dele, escondidinhos, mas nem tanto que deu para encontrar. Esse conceito de caiporismo reaparece em 1883. Em 1870 tem 11 repetições no mesmo texto. O Rei dos Caiporas tem 11 ocorrências do caiporismo. Em 1883, o último capítulo tem 13 ocorrências. É outro azarado. Tá? É outro azarado que casa com a mulher e é apaixonado por ela, e depois tem um amigo que começa a visitar, ele vai descobrir que o amigo engravidou a mulher dele, aí o bebê nasce morto, daí a pouco a mulher não suporta aquilo tudo e morre, aí ele, pelo menos, ele fala assim, pelo menos eu tenho uma lembrança de uma mulher e um filho que eu tive. Aí ele vai descobrir umas cartas na gaveta que diziam o seguinte, esse filho, na verdade, era filho do amigo, aí ele não tem esperança mais nenhuma, e sucumbe à própria tragédia da vida. Então, o caiporismo, essa palavrinha que encontrei por acaso, comecei a cavucar, sabe que você vai cavucando assim, cavando, você tem uma mina de ouro ali? Um vocábulo levou aos demais, eu pensei, bom, se tem o caiporismo, deve ter outros, né? Aí tem o Rubicon, a travessia do Rubicon, que segue a mesma linha de pensamento, tem outro termo chamado petalogia. Esses termos têm todos equivalentes em Freud. Tá? Petalogia, que é o estudo da mentira ou do riso, o Freud publicou em 1905, chamado o xiste, né, o riso e suas relações com o inconsciente, que é você falar uma piada para aliviar um pouco das tensões. Né? É um vocábulo que está no Machado como um conceito e está no Freud como um conceito. Tem outro vocábulo que eu acabei de falar aqui, que é o Rubicon. Esse é mais interessante ainda, tá? É uma surpresa completa esse vocábulo, porque quando o Machado tinha 18 anos de idade, ele tinha um grande amigo chamado Joaquim Serra, em 1857. O Machado é de 1839, em 57 ele tinha 18 anos. O Joaquim Serra publicou uma peça chamada Quem Tem Boca Vai a Roma. Nessa peça é que o Joaquim Serra introduziu a ideia de caiporismo. E o conto é sobre o caiporismo, sobre as surpresas indesejáveis da vida, né? Nesse conto tinha uma espécie de um João de Deus lá. Tá? Era um padre, um franciscano, que gostava de ser íntimo da mulher para conquistar, né? Uma espécie de João de Deus. Essa peça, por essa conotação, em 1857, o Joaquim Serra colocou nessa peça assim, muito humor, mas os censores proibiram. Nessa peça, e nessa censura à peça, tem dois vocábulos que Machado tomou como um conceito para a literatura dele. Tá? Um é a ideia de caiporismo, a segunda é a palavra Rubicon, porque o censor escreveu numa crítica no jornal o motivo pelo qual ele ia censurar a peça, dizendo, você quis atravessar o Rubicon, e não vai conseguir, não vou deixar. O que é atravessar o Rubicon? É um conceito do jurídico, né? Assim, a sorte está lançada. E quando Júlio César, lá no Império Romano, quis estender o Império Romano, atravessando uma ponte de um rio, que era um acordo com o rei do outro território, falou assim, a gente combina o seguinte, esse rio aqui tem uma ponte que separa, o lado de lá é seu, o lado de cá é meu. Ninguém passa aqui, combinado? Combinado. O Júlio César lá pensando um dia, rapaz, por que não vou respeitar um acordo, né? Eu tenho um território desse tamanho aí. Pegou, atravessou com a tropa dele a ponte, conquistou a Gália e virou o Império Romano. Ou seja, desrespeitar o acordo, né, faz parte do jogo também. Roubar faz parte do jogo, né? A gente, quando vê um gol de mão, um impedimento assim, que você vê que o seu time ganhou, você gosta também, mesmo que seja um roubo, né? Mas esses pequenos roubos, ou grandes que sejam, ou engano a quem quer que seja, enquanto que você não é punido, você vai conseguindo ter sucesso. Bom, com essa história, o que aconteceu? O Machado entrou para ser censor. Agora, como é que o Machado tinha essas ideias? Se alguém me perguntar isso, eu não sei não. Mas vê o que ele aprendeu. Se o censor censura uma peça,
eu quero ser amigo do censor. Machado entrou para o grupo de censores que atuava no Rio de Janeiro na época, né? Para saber se alguém ia censurar a peça dele. Obviamente, que o Machado só escrevia, né? Quer dizer, você vê como é que ele era, assim, tinhoso, inteligente, e nunca, nem fez ginásio. O enigma Machado de Assis, ninguém vai conseguir explicar. É uma coisa divina, é um dom natural que ele teve quando nasceu, caiu na cabeça dele aquele banho de cuia que você vira gênio. Isso não interessa a gente. O que interessa é assim, ele, lá no início, já tinha dito assim, eu vou criar uma psicologia nova por meio da literatura. A psicologia é você conseguir dar um nó no outro sem que ele descubra. Tá? Psicologia se define com 3 palavras, né? Você conseguir enganar o outro sem que ele te descubra. E você não seja preso, nem banido. Foi o que o Jung fez com Freud durante 6 anos, de 1906 a 1912. Enquanto o Freud queria no Jung o príncipe herdeiro, o filho que ia herdar a obra dele, o Jung tinha outras intenções que ele não falou para o Freud nunca, né? Ele não falou para o Freud. O príncipe herdeiro, lá no final, o Freud publicou no artigo A História do Movimento Psicanalista, dizendo que ele era o usurpador. É clássico na história humana, assim, em Hamlet, em Shakespeare, nas obras clássicas, e em Dostoiévski, espalhado demais isso, que o melhor amigo seu, muitas vezes, ele está de olho nas suas coisas. Tá? E hoje, muito mais ainda, né? Você admite um funcionário no seu departamento, ele vai observando tudo, e a pouco ele ocupa o seu lugar e você é demitido. Ele ganha 1/3 do seu salário, a empresa aproveita ele mais barato, por que não? Então, esse jogo faz parte. Aí você, depois dessa decepção toda, vai procurar o psicanalista para ver se consegue não enlouquecer, não cometer um crime, né? Então, houve uma surpresa para mim. Tá? Eu estou falando aqui em público, né? Era bom se o livro falasse sozinho, né? Se o livro tivesse... Ele vai falar sozinho depois que eu não estiver mais aqui. Mas o melhor mesmo é quando o livro não depende do ego do autor, assim, do narcisismo, assim, de aparecer como um grande descobridor. O importante é que nele, então, está dividido em capítulos esses conceitos do Machado de Assis. E eu fiz questão de trazer para a capa, né, os conceitos. Cada capítulo é um conceito. O Machado usou esses conceitos para uso pessoal. Eu tenho que ter cuidado para não atravessar o Rubicão, ou seja, cometer uma infração que algum censor proíbe meu livro, meu conto. Então, o Rubicão, o Machado usou como um conceito, tanto para mostrar os personagens fazendo jogo um com o outro, como é nas novelas à noite. A gente assiste a novela à noite e a gente está assistindo isso aqui, Machado de Assis do início ao fim. Tem muito humor, muita petalogia, que é mentira, né? Muito Rubicão atravessando, você vê uma amiga roubando o namorado da outra ou vice-versa. O livro começa com a analítica da vaidade, petalogia, caiporismo, Rubicão e vai. Os capítulos do livro são os conceitos de Freud, que virá a ser descoberto depois, antecipados por Machado de Assis. Tá? Nesse comentário aqui, já tem 20 minutos, vou gastar mais uns 5, só para adiantar o seguinte. A nossa pesquisa, então, avançou do Machado agora para Lígia Fagundes Telles, que é uma mulher, né? Faleceu com 103 anos de idade, em 2022. Ela tem uma obra muito parecida com Machado de Assis. Nela, a Lígia não pôs conceitos. Primeiramente, ela disse, em 1940, que tinha estudado toda a obra do Machado. Ou seja, o Machado é formador de opinião. Né? Depois que ela aprendeu com o Machado como fazer para passar por debaixo do pano, ou seja, literariamente, tudo que ela queria dizer, ela se veste de personagem e diz, através de contos, aquilo que ela quer dizer. Quando o Freud disse que o escritor antecipa a psicanálise, seria assim, o que o Adelmo aqui foi durante 13 anos seguidos, sem saber, né, contar aos ouvidos do analista, né, isso que eu fiz, o Machado, a Lígia jamais fariam. Falou assim, em vez de ir lá falar com o analista em segredinho, eu converto isso numa ficção. Então, o que eu vou dizer escondido ao analista, o escritor diz escondido no meio dos contos. Ele oculta os nomes, troca o lugar, troca o endereço, faz de conta que eu ali ele diz tudo, né? Era minha irmã, era o meu irmão, era a minha ex-mulher, era meu filho. Aí você começa a converter tudo em ficção.
Então, como disse a nossa colega professora, né, aqui da Estácio, assim, o escrever, sabendo escrever dessa maneira, né, você transforma no alívio, sem que vá necessariamente precise ir a um psicanalista falar tudo isso. O próximo avanço nosso, depois da Lígia, na sequência, assim, eu estou atendendo aqui agora com um menininho chegando a 8 anos de idade, um garotinho que nunca falou uma palavra sequer. Tá? Indo na escolinha dele, uma diretora um pouco mais nova que eu, uns 60 anos por aí, falou assim: Adelmo, você é da nossa idade, né, rapaz? De onde é que estão surgindo esses meninos autistas que não falam uma palavra sequer, mudos completamente? No nosso tempo não tinha, né? Porque na escola dela, quando ela é diretora, ela fala assim: aqui em cada sala eu tenho 5 ou 6 autistas que precisam de um estagiário para acompanhar. Boa parte deles não fala uma palavra sequer. Agora, a pergunta seria assim: como é que um ser humano que nasce, como o professor acabou de falar aqui um pouco antes, né, um bebezinho, amamenta, assim, ele adquire a imagem do ambiente, tá? Mal ou bem, ele adquire alguma imagem. Se ele não adquirisse imagem nenhuma, ele não andaria nem em pé. Não existe nenhum autista, mesmo que seja sem linguagem, que anda de 4 patinhas. Todos eles andam em pé. Pelo menos imitam o ser humano. Interessante, tá? Eu não estou encontrando muito material bibliográfico para eu mesmo pesquisar. Eu estou tendo que trabalhar assim, na realidade do chão, sem ler material nenhum. Essas descobertas estão acontecendo justamente também porque os próprios leitores que leram Machado não entenderam Machado. A linguagem é muito difícil. Tá? Tem um mundo acontecendo em Machado de Assis que até hoje não tinham descoberto. Da mesma maneira, a mãe não sabe como que passa a linguagem para o filho. Tá? O mistério da linguagem, o mistério da Santíssima Trindade, da Bíblia, assim, é um enigma completo. A mãe ou o pai, né, o casal, não sabe como fazer o filho falar. Então, não é natural que fale. Um bebê que nasce com todo aquele cuidado que você tem, ele não é um coqueiro assim que vai nascendo e crescendo sozinho e dando frutos que são a linguagem. No homem, no coqueiro é o coco, né? Então a linguagem não nasce porque eu quero na criança. O que faz uma criança permanecer muda e sem compreender absolutamente nada, não fala nem eu, nem uma palavra sequer. Estou com um menino então com 8 anos agora, e começamos um experimento baseado no livro de Jacques Lacan chamado Estado do Espelho, que é a relação especular, né? Como ela falou, o bebê com a mãe é uma relação especular, né? Não precisa um espelho, o bebê vê a mãe e tira dela um modelo para si mesmo, ou o pai. Mas um menininho que nunca teve interesse nenhum pela imagem dele, um dia eu estando com ele, tinha uma foto assim no outdoor de um personagem que tinha um rosto igual ao meu. Ele ficou confuso, ele olhava para o rosto, olhava para mim, olhava para o rosto, para mim, olhava. Observou várias vezes assim, eu não podia estar ali e ao mesmo tempo aqui. A curiosidade dele com a imagem existia. Nunca se olhou no espelho esse menino. Aí me deu a seguinte ideia: com tinta guache que você lava, eu pintei uma tinta, mas se você pintar uma tinta aqui e ele não vê, ele não sabe. Então eu peguei e botei um espelho na frente dele, a câmera do vídeo. Fiz uns 10 filmezinhos aqui com essa iPhone. Dei um risco na testa e mostrei. Ele começou aí ele começou a identificar que esse risco não fazia parte da pele dele. Pelo menos uma coisa ele sabe: que ele não tem esse risco na pele dele. Ele já sabe alguma coisa. Ele começou então, toda vez que pintava o rosto dele, ele começou a se incomodar. Passou uns meses, a mãe, de vez em quando, em contato comigo, falou assim: Adelmo, ele agora está se olhando no espelho, mandou um videozinho. Depois ela disse: agora ele vai botar a camisinha em frente ao espelho. Aí ela começou a observar que ele adquiriu curiosidade em ver a imagem dele no espelho e as diferenças que tinham em relação a um estado bruto, que é uma imagem que ele mesmo nunca teve curiosidade com ela. Eu nunca li em lugar nenhum esse método, isso nem é método, né? Mas é um experimento banal, bobo, que fez ele. Aí, pela primeira vez na vida, a mãe toda alegre falou assim: Adelmo, Adelmo, Adelmo. Ele falou: papai. O garoto nunca disse palavra nenhuma na vida dele. Primeira vez que ele falou foi com 7 anos de idade, agora fazendo 8, a palavra pai. Agora surgiu uma segunda palavra: sai.
Mas aí, voltando ao Jacques Lacan, assim, são significantes sem significado, tá? Ele não fala papai referente a um pai. Não é como eu digo óculos, né? Porque a palavra óculos está ligada a um objeto. Ele fala aleatoriamente. Ele fala papai assim, olhando para o nada. Ele fala sai também, porque ele escutou falar, ele repete. Por enquanto são significantes sem significado nenhum, porque não se referem a um objeto da realidade. Mas esses significantes que ele fala, que são palavras que ele ouviu alguma vez na vida, ele passou a falar isso assim que ele passou a ter uma imagem do corpo. Porque a imagem do corpo criou nele a imagem dos objetos. E por enquanto ele fala só a palavra como imagem, mesmo que não seja ligada a nenhum objeto. Então nós estamos diante de um ser humano de 8 anos de idade agora, que em julho completou 8 anos, uma espécie de enigma de Capa House, aquelas crianças indianas que foram recolhidas para a sociedade, não tinham linguagem nenhuma. Nós estamos diante hoje de uma quantidade enorme de seres humanos assim, que não sabe o que dizer, né? Esse garotinho, quando a mãe entra no ônibus, para ir para lá e para cá, ele se acostumou com a ideia de ônibus. Mesmo que o motorista seja outro, que os passageiros sejam diferentes, ele entra, aceita entrar e senta. Porém, se a mãe entra em qualquer lugar que ela não tinha entrado antes, uma padaria, uma lanchonete, sim, ele começa a gritar, puxa o braço dela, ele cai no chão, ele se joga para ela pegar ele no colo, ele cria um inferno ali dentro para ter que ir embora com ele. Ele só fica calmo em ambientes que ela diz, então, Adelmo, o meu filho, ele só se acalma no ambiente rotineiro dele. Somente aonde ele está acostumado pela rotina consecutiva. Aí ele não tem crise nenhuma. Qualquer lugar estranho, ele cria uma confusão enorme. Agora, como é que ele aceita um ônibus que sempre é estranho? Está vendo que interessante o questionamento? O ônibus não é o mesmo, é estranho. O motorista é outro, o ponto de ônibus é outro. Mas tem uma figura que forma um conjunto, que é a Gestalt terapia, né? Alguém comentou aqui, uma professora que dá aula de Gestalt. Tem uma figura e fundo aí que faz uma Gestalt com o meio, que ele parece que assim, bom, todo mundo aqui é estranho, o motorista é estranho, mas a minha mãe não é estranha. E a ideia de andar de ônibus não me é estranha, então eu vou nessa. Aí ele aceita aí. Agora, ele não viaja de avião nunca. Uma vez a pessoa viaja de avião para ir aos pais, o garoto criou um inferno na porta do avião, o aeromoço, o comandante falou assim, esse garoto não pode entrar, porque vai ser impossível gritar daqui a Salvador gritando assim. Teve que voltar, não conseguiu. Então, quando o ambiente é estranho, que ele não está acostumado a ir, não é repetitivo, ele não aceita. Agora, para concluir, vamos dizer assim, se o ônibus é estranho, o motorista é estranho, os passageiros não são os mesmos, mas tem alguma coisa aí que ele aceita por ser familiar, que é o fato de andar de ônibus, seria possível se a mãe desgrudasse um pouco também, aí tem que entrar um pouco agora a questão da mãe, da relação com o filho. É só ela com ele. Já não tem mais o marido, né? Então, essa relação única, que é obsessiva também, ela não deixa ninguém chegar junto, ela tem medo de perder, e tem a responsabilidade também, né? A gente não vai assim acusar. A mãe tem que ter um terceiro. Tá? Ela precisa ter alguém que não seja exclusividade dela esse cuidado. Assim que esse garotinho consegue se envolver com terceiros, ele esquece a mãe. Então, na escolinha, ele fica bem, apesar de que tem sempre que ter o estagiário dele. Se ele falta, o estagiário não é obrigado a ir, o emprego é facultativo, você perde o emprego, vai embora, falta, arruma outro emprego. Se o menino que cuida dele não vai, a estagiária, não consegue ficar na escola, a mãe liga para ela, tem que ir correndo buscar. Então, nós estamos vendo assim, o enigma da linguagem, que quem leu a obra de Machado de Assis todinha não percebeu no meio da obra, que tem um monte de conceito que o Machado pôs. Então, todos nós seríamos autistas, né? Todos nós estamos na linguagem, mas nós estamos também uma parcela de culpa, assim, uma parcela de responsabilidade, porque a gente não compreende tudo. Muita coisa passa escondido. 150 anos lendo Machado de Assis, sem ter percebido que caiporismo é um conceito estrutural para ele.
ele joga o tempo todo assim, esse texto que eu vou lançar na praça pode ser um azar contra mim, um caiporismo, está vendo? Quando ele foi publicar o Brás Cubas, em 1880, um ano antes, 1879, ele tinha publicado uma crítica a um escritor chamado Silvio Romero, que é um advogado. O advogado Silvio Romero ficou tão emputecido com a crítica que o Machado publicou de um livro dele, que o Silvio Romero, aí sim, por ter o diploma de advogado, e vendo que o Machado era um escurinho, que não tinha curso nenhum, o Silvio Romero publicou um artigo xingando o Machado de tudo quanto é nome, em 1882, dizendo que esse Brás Cubas era um lixo, e que esse mulato aí de não sei aonde, que veio escrever no meio de nós aqui, ele é um atravessador sem vergonha, mas xingou de tudo quanto é nome. Quer dizer, veja bem, o Machado, com todo o cuidado que ele tinha para não criar um perseguidor, acabou criando. Ele conseguiu se proteger desse Silvio Romero fazendo um meio de campo com vários outros escritores que protegiam ele também, para ele não ser... Porque se você for muito mal visto por um e aquilo começar a pegar, tem um perigo de acontecer o que aconteceu com Sócrates, né? Então, assim, esse volume de conhecimento que é necessário ter para você dar conta da linguagem, aqui para o engenheiro Adelmo também, é uma conquista recente. Tá? Eu terminei a minha análise em 2016, com 58 anos de idade. Aí que eu fui descobrir, de lá para cá, essa ideia de narcisismo que passa escondido, que a gente não sabe o que é, mas ele está envolvido em toda a literatura. Os nossos escritores todos são grandes narcisistas que queriam, então, se propagar, né? Machadinho tem um conto de 1859 que ele publica assim, Os Imortais, com 20 anos de idade. Nesse conto, Os Imortais, ele diz, imortais são escritores que escreveram um livro, eu também vou ser um deles. Olha só. Então, a ideia de narcisismo que tem hoje, assim, quando nós estávamos conversando aqui com o Zé Roberto e a esposa, a Daniela, que faz a parte de assessoria de imprensa, muito bem feita aqui na cidade, assim, está me dizendo assim, rapaz, essa turma vai hoje lá ver os Titãs, vai ver o Roberto Carlos, eles ficam assim, o Roberto Carlos está lá atrás. Quer dizer, o eu hoje, o narcisismo está desse jeito, eu primeiro, né? Boto o meu celular aqui, eu aqui na frente, e o Roberto Carlos, Titãs e o resto, assim, lá para trás. Então, esse narcisismo, dessa maneira se manifestando, que está acontecendo hoje no nosso meio, né, não difere muito do que acontecia antigamente. A obra de Kant é um manifesto narcisismo do Kant, do Descartes. Aí você começa a ver para trás que todos eles eram. E, na verdade, assim, esse desânimo com o estudo que está acontecendo também, se deve a que eles estão percebendo que esses autores eram criadores de ficções. Tá? A filosofia humana, mesmo a psicologia, assim, são textos escritos. Eles não resolvem muita coisa na realidade. Na realidade, é a mamãe que cuida do neném o dia inteiro lá de casa sofrendo uma mãe que tem 2, 3 filhos pequenos, que tem que amamentar, creche, pediatra, levar, está com o ouvidinho doendo. Como é que ela vai conseguir também desempenhar uma função num banco ou numa empresa? É muita exigência. Então, esse despertar que está acontecendo hoje, de que eu não quero essa função, ou temos que compartilhar, também é reflexo do pensamento que é essa ideia que está por trás, que chama-se narcisismo, né? Que eu tenho que cuidar de mim, senão eu afundo no barco e outros levam vantagem e eu não sou visto socialmente. Então, o ego hoje, o eu, quer aparecer na primeira cena. No mínimo, se não quer aparecer na primeira cena, ele também não quer ficar lá servindo de escravo, né? Então, a ideia mais ou menos é essa. Eu acho que prolongou aqui um pouco mais, né? 38 minutos, tá? Mais do que 20 minutos. Agradeço, desculpa ter passado um pouco o momento, e assim que tiver alguma pergunta, alguma coisa interessante que quiser perguntar, mas eu tentei ser o mais abrangente possível, então obrigado.